Sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série de finanças básicas que eu estou fazendo agora nesse período, que a gente está vivenciando essa pandemia, para poder ajudar cada um de vocês com um pouco do conhecimento que eu tenho, de todo o estudo e todo o aprendizado que eu tive ao longo dos anos, estudando sobre finanças, sobre investimento, no mercado financeiro também. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou em alguma roda de conversa surgiu esse assunto e talvez você tenha ficado ali boiando, sem entender muito o que estava sendo falado e louco para entender um pouco e poder interagir naquela conversa, que é sobre reserva de emergência. E eu acredito que a reserva de emergência ela é primordial, ela é essencial para todo mundo, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Na verdade, eu considero até que imprevistos, na verdade, eles são previsíveis, porque a gente sabe que um dia pode acontecer qualquer imprevisto na sua vida, e é importante que você esteja preparado para esses momentos. E a reserva de emergência é justamente para isso. E eu vou falar alguns pontos que eu considero muito importantes e simples para que você entenda sobre reserva de emergência. E o primeiro ponto é justamente o que se trata a reserva de emergência ou até reserva de oportunidade, como alguns investidores gostam de chamar. Ela nada mais é do que um dinheiro que você vai deixar guardado e que você espera que nunca precise utilizar aquele valor, é claro. Você só vai utilizar ele se você tiver algum imprevisto ou alguma emergência que você realmente tenha que utilizá-lo. É como se fosse aquela caixinha de primeiros socorros que você tem às vezes na tua casa e que você sabe onde está guardada, mas você prefere que nunca precise utilizar. Mas se precisar, claro, você vai ter que usar de alguma forma. Ou aquele extintor de incêndio que alguns estabelecimentos ou o teu próprio carro, por exemplo, tem lá. E claro, você espera que nunca utilize, mas no caso de emergência você vai precisar usar. Um segundo ponto que eu acredito que seja muito importante com relação a essa reserva de emergência é quanto ao valor. Muita gente me pergunta, Anderson, é o mesmo valor para todo mundo? Todo mundo tem que guardar o mesmo valor para a sua reserva de emergência? É óbvio que não, porque cada pessoa tem o seu próprio custo de vida mensal. Então, como que eu faço para calcular o valor da reserva de emergência? É muito simples. Você vai, claro, conforme o teu orçamento, você coloca todos os teus gastos do mês e vai tirar ali um valor que você tem de custo de vida mensal. E aí você multiplica esse custo de vida, esse valor que você achou, por 6 meses. E hoje em dia, alguns especialistas financeiros têm falado até em 12 meses. Em razão dessa pandemia que a gente vive hoje, que muita gente está precisando ficar sem salário, sem renda por muito tempo. Então, se por exemplo, você tem um custo fixo mensal de R$3.000, você sabe que aquele é o teu custo mensal. Multiplicando por 6, você vai chegar ao valor de R$18.000. Então essa seria a tua reserva de emergência. Ou se você quiser estender para 12 meses, o valor seria R$36.000. Então esse é o valor da sua reserva de emergência que você vai ter que acumular. E uma outra pergunta que até eu mesmo sempre me fiz, e você deve também se fazer aí constantemente, é onde eu coloco a minha reserva de emergência? Onde que eu guardo esse valor que eu espero não precisar utilizar? E muita gente sempre fala assim, o meu avô dizia que é bom eu guardar o dinheiro embaixo do meu colchão, ou seja, lá em casa. Ou então investir em poupança, ou será em ações, ou renda fixa. E aí, o que eu faço? E claro que deixar o dinheiro em casa, embaixo do colchão, não é uma boa alternativa. Primeiro porque se você tem o valor guardado na sua casa, muito provavelmente você sabe onde fica esse dinheiro. Então é muito fácil você, por qualquer motivo, ir lá e retirar uma parte desse valor. Ou mesmo porque existe algo chamado inflação. De uma maneira bem simples, é como se o preço de tudo aumentasse, fosse sendo reajustado. Então o que você compra hoje com R$100 na mão, daqui a 1, 5, 10 anos, você não vai conseguir comprar com os mesmos R$100. Então por isso que não é bom você deixar o dinheiro guardado lá no colchonete, porque ele não vai sendo atualizado. Da mesma forma, não é muito bom você utilizar ou deixar o teu dinheiro guardado na poupança, porque a poupança ela também fica ali muito fácil de você tirar da tua conta corrente.
E além disso, o rendimento que o teu dinheiro vai ter com a poupança, ele é muito baixo e às vezes não consegue nem vencer a inflação, ou seja, você acaba também perdendo dinheiro no curto, no médio prazo. Mas também, claro, não aconselho ninguém a deixar a reserva de emergência em ações, em renda variável, porque ela oscila muito e existe um risco muito alto. E é uma espécie de investimento que você não tem uma boa liquidez. E aí você vai se perguntar, Anderson, mas o que é liquidez? E aí eu queria vou desenhar aqui para vocês no quadro, para ficar mais claro, é uma técnica que, claro, não fui eu que inventei, eu trouxe de um grande mentor que eu tenho, que é o Thiago Nigro, e ele utiliza o que ele chama de o triângulo de Nigro, onde ele fala que todo investimento ele tem um tripé: rendimentos, liquidez e risco. E você precisa analisar esses 3 quesitos para decidir qual que é o melhor investimento a se fazer. E é muito simples você entender esse triângulo do Thiago Nigro. Eu vou desenhar aqui para que vocês entendam, tá? Ele funciona basicamente assim. A gente vai utilizar o tripé que eu mencionei para vocês, do risco, rendimento e liquidez. E aí a gente muitas vezes vai ter que decidir qual que é a nossa prioridade naquele tipo de investimento, porque é praticamente impossível você conseguir o melhor dos 3 pilares, porque senão seria algo praticamente perfeito. Então, se você, por exemplo, no caso da reserva de emergência, você prefere liquidez, e o que é a liquidez? É você poder ter aquele dinheiro o mais rápido possível, ou seja, você conseguir resgatar praticamente de imediato ou o mais rápido possível aquele determinado tipo de investimento. Então, se você prefere a liquidez, muito provavelmente você pega aqui um pilar grande de alta liquidez. E aí você também prefere que tenha um risco baixo. Então você escolhe o risco baixo. Só que se você quer uma liquidez alta e um risco baixo, muito provavelmente o teu terceiro pilar, que é o rendimento, ele vai ser baixo também. Então você fecha o teu triângulo com uma liquidez grande, um risco baixo, porém com rendimento também baixo. Então é o que a gente aconselha para o investimento para reserva de emergência, porque você quer ter uma liquidez alta para poder resgatar a qualquer hora numa emergência, mas você quer pouco risco, porque você não quer correr risco nenhum de repente ficar sem o teu dinheiro. E isso vai te trazer um rendimento baixo, tá? É claro que a gente tem algumas possibilidades para melhorar os nossos rendimentos. Então, diante desse cenário, você deve estar se perguntando, Anderson, então qual que é o melhor local para eu conseguir guardar a minha reserva de emergência? Para que eu tenha uma liquidez alta, um risco baixo e uma rentabilidade, um rendimento de baixo para médio, para pelo menos conseguir melhorar os meus rendimentos. Claro que a minha intenção aqui, ao falar de algumas aplicações, alguns investimentos, não é influenciar você a nada, não é uma dica de investimento, tá? Mas eu vou falar o que eu faço e as opções que eu entendo que sejam as melhores para se investir uma reserva de emergência, para se construir uma reserva de emergência. A primeira delas é o Tesouro Direto, que é um investimento em renda fixa, que é um título público do governo. Ou seja, ele tem um risco praticamente zero. Para que você venha perder o dinheiro que você colocou lá, o governo, o país inteiro teria que quebrar. Só que, claro, antes do Brasil inteiro quebrar, por exemplo, todos os bancos e outros investimentos também já teriam quebrado. Então é legal porque o Tesouro Direto ele é muito simples de você investir. A partir de R$30 você já consegue passar a investir no Tesouro Direto e você consegue que o teu dinheiro ali aplicado ele tenha um rendimento melhor do que o da poupança. Uma outra opção que eu sempre falo é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, onde é como se o banco ele utilizasse ali aqueles valores. Só que é importante que o teu CDB seja de liquidez diária,
Por quê? Para que você possa resgatar ele a qualquer hora, a qualquer dia. E é legal porque ele vai tendo uma rentabilidade ali diária também, diferente da poupança. Porque a poupança você tem que esperar os 30 dias, né, que é quando ele completa aniversário ali, aquele dinheiro que você colocou, para que você tenha algum rendimento. Porque se você resgatar no 29º dia, por exemplo, o teu dinheiro ficou 29 dias parado e você não teve nenhum tipo de rendimento. Diferente do CDB de liquidez diária, que diariamente o teu dinheiro vai rendendo um pouquinho ali. E a terceira opção que eu dou para vocês como reserva de emergência é a conta corrente remunerada, que é quando você deixa o dinheiro na tua própria conta corrente, né? Alguns bancos têm essa possibilidade, de o banco pega esse valor e ele coloca em algum tipo de investimento. E aí, claro que na hora que você precisar, por exemplo, eu preciso pagar um boleto, eu preciso pagar uma conta, eu preciso fazer um saque, você faz essas retiradas e automaticamente o banco coloca novamente o dinheiro para a tua conta não ficar negativa. Mas o próprio banco vai fazendo investimentos com o teu dinheiro. Então ele também é uma forma de você fazer o teu dinheiro render melhor do que a poupança, tá? Porém, eu queria fazer um alerta para vocês quanto a essa questão da conta corrente remunerada, que alguns bancos até fornecem essa possibilidade, só que eles te cobram algumas taxas. Então, se você vai pagar para utilizar esse serviço, muito provavelmente o rendimento que seria um pouquinho melhor vai perder o sentido, tá? Então, se você for utilizar, fica atento para ver se você não precisa pagar alguma taxa. Eu, por exemplo, utilizo para minha reserva de emergência Tesouro Direto e CDB de liquidez diária. Porque a conta corrente remunerada dos meus bancos, eles me cobram taxa. Então não faria sentido eu querer utilizar e pagar por isso. E para finalizar, você deve estar se perguntando quando que eu posso utilizar essa reserva de emergência. E existem duas correntes de especialistas financeiros. Uma corrente, né, em que eu até cito aqui a Natália Arcuri, ela diz que você só vai utilizar a tua reserva de emergência em casos realmente extremos, de necessidade, de você tá passando por algum problema, ficou sem renda, ficou desempregado, ou aconteceu algum problema de saúde, aí você vai lá e pega o que ela chama de reserva de emergência como a intocável. E existe uma outra corrente, né, do Gustavo Cerbasi, do próprio Thiago Nigro, que ele fala que a reserva de emergência sim, ela é utilizada em casos extremos, porém você também pode utilizar ela como uma oportunidade, quando surge algo que vai fazer você ter algum tipo de ganho. Por exemplo, se você quer comprar ou se você precisa comprar alguma coisa, vamos supor que deu um problema no seu carro e você vai precisar comprar uma peça que, sei lá, custa 2, 3, 4 mil reais. E aí você iria parcelar. Porém, se você fosse pagar à vista, você iria ter 20% de desconto. Então você iria ter ali R$800 de desconto. Pô, é muito melhor pagar à vista. Então usa a reserva de emergência para pagar e ter ali um rendimento, que é como se você estivesse ganhando R$800 ali de bônus. E aí depois você vai repondo a tua reserva de emergência. Ou então, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, um carro, uma casa, e aí você pensa em fazer um financiamento, só que aí você vai ter um juros muito alto para pagar. Então, se você tem ali uma reserva de emergência que dá para pagar à vista, você pode utilizar, desde que, claro, você depois reponha a tua reserva de emergência. De preferência, tentando evitar de gastar ali mais do que 50% da tua reserva de emergência, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, claro, se você acha que esse conteúdo pode ajudar algum amigo, algum familiar, manda, compartilha com eles e a gente se encontra no próximo vídeo.